Fala, meu amigo e minha amiga eletricista, tudo bem? Eu sou o Bruno Mantovani e bem-vindos ao canal Método EF2X. Hoje vamos falar sobre um tema que assombra a maioria das pessoas: o medo do fracasso. Isso mesmo. Todos nós, em algum momento da vida, sentimos medo de fracassar. Seja na vida pessoal, na família, no casamento ou na vida profissional, com uma escolha de carreira errada ou até mesmo por fazer algo que você não gosta, fracassar é um risco que todos nós corremos. Eu, você e quem está ao nosso redor, tá? Então, sobre esse tema e sobre algumas circunstâncias que levam ao fracasso, eu trouxe esse tema aqui para a gente trocar uma ideia, beleza? E antes de continuar com esse tema, peço para você deixar os seus comentários aqui abaixo, deixar suas experiências, contribuir com a galera, mandar as suas dúvidas e aproveite também para deixar aquele convite para se inscrever no nosso canal, ativa aí o sininho, que aqui é papo reto para você, eletricista, evoluir na sua carreira. Beleza? Então vamos ao tema. O que é fracasso? Vamos começar aí pela definição. Então, no geral, o fracasso ele mostra ali um estado, uma condição da gente não alcançar um resultado esperado. Você não alcançou uma meta que você desejava, tá? Então, partindo desta definição aqui neste vídeo, eu quero levantar alguns pontos que levam você ao fracasso em diferentes fases da vida, tá? E desde já a convido a assistir esse vídeo até o final, porque o último ponto que eu vou citar é um dos principais fatores das áreas da sua vida, tá? Então, fica até o final para você entender todo esse raciocínio e a gente fecha com chave de ouro aí. Vamos vencer esse fracasso aí, fechou? Então, eu esquematizei aqui em 7 atitudes que produzem um fracasso. Então, são sete coisas, sete situações que você pode estar fazendo e isso te leva. Pode estar fazendo ou não fazendo. Então, são 7 atitudes que produzem o fracasso. Então, vamos para a primeira atitude: o medo de errar. Então, eu coloco essa questão do medo de errar no topo da lista aqui, o primeiro, porque o medo de errar é uma condição que limita a gente, tá? Ele paralisa a gente. Então, o medo impede que as pessoas tentem, se arrisquem, tá? O medo de errar é relacionado à nossa própria expectativa, tá? Então, eu quero que você, eletricista, tenha em mente uma coisa: você vai errar, meu amigo, tá? E quando isso acontecer, é a forma como você vai lidar com este erro que vai te colocar ali na trilha do sucesso ou vai te afundar para o poço ali do fracasso. É a sua atitude, tá? Então, erros e acertos, meu, acontecem todos os dias ao longo da nossa vida. E isso não define se eu sou melhor ou sou pior que você, se você é melhor ou pior que eu, que o seu irmão, que o seu colega, tá? Então, o momento não define a gente. Então, eu já trouxe aqui um exemplo, Thomas Edison, né? Então, eu sou muito ligado também à questão de iluminação. Então, é o grande inventor da área de iluminação e ele inventou a lâmpada incandescente, um invento que ficou mais de um século ali perdurando, depois em as fluorescentes, hoje estamos no LED, mas esse cara é o que inventou, inclusive ele inventou o soquete, tá? Então, a gente tem uma aula aqui de soquetes no canal completaça, tá? Assistam que tá bem bacana. Lógico, depois que acabar esse vídeo. Então ele inventou também que era chamada da rosca de Edison, tá? Então quando a gente fala de um soquete E27, o E vem do Edison, mas eu explico melhor para vocês. Então, e o que é bacana que eu quero falar sobre o Thomas Edison, a questão do fracasso ou sucesso. Ele tentou mais de 1000 vezes
mais de 1.000 testes para ter sucesso no invento dele. E ele tem uma frase que é muito famosa, que ele falou o seguinte: eu não falei, apenas descobrir mais de 1.000 maneiras de como não funcionam, tá? Então, e ele anotava cada erro, ele ia testar lá a lâmpada dele. Erro 1, motivo filamento muito fino. Pá, erro 2, o filamento está muito espesso. Erro 3, conexão aqui, o metal não. Eu preciso mudar o metal para dar mais, sei lá, condução da energia. Ele foi anotando quanto, como, tamanho, e ele foi fazendo 1.000 anotações de como deu errado. E qual que é a sacada? Ele não repetia o erro, ele ia e fazia diferente, tá? Então, se formos trazer isso para a vida, para a sua vida profissional, ao invés de não tentar por medo de errar, isso acontece muito, é algo cultural nosso, tá? Do brasileiro. Prepare a sua mente para que, se o erro acontecer, você saiba lidar com ele e isso gera um aprendizado. Se a gente pegar a nossa cultura educacional, eu acredito que você já tenha passado por isso. Quem nunca teve uma dúvida, levantou a mão na sala, meio acanhado assim, professor, eu tô com uma dúvida. Aí toda a sala olha assim, caramba, o cara tá com dúvida, aquele cara é um ET, como que pode ter uma dúvida? E o cara vem perguntar de novo. Ih, meu Deus do céu, por que perguntar, mano? Eu quero que ela acabe logo, já, né? Ou o cara não sabe nada e fica julgando o cara que levantou a mão e pergunta. E você que está levantando a mão e pergunta, você sente todos aqueles olhares, às vezes a sala faz um e tal. Isso é meio que um bullying, uma intimidação, é algo infelizmente cultural. Mas saiba que quem tem dúvida são as pessoas curiosas, essas pessoas com a curiosidade, elas aprendem, tá? E isso é um modo de você ter sucesso. Você vai errar, você vai ter dúvida, você vai aprender, você vai reaprender. E isso ficou na gente. Então, isso passa para a vida, tem a questão da vida de escolar, essa questão de você não errar, senão não passa de ano. Você tem que acertar mais para passar no vestibular, para passar no concurso, tá? Então, todos nós temos essas fases para quem prestou vestibular, para quem prestou concurso, prestou um vestibulinho para um curso técnico, tudo. Você tem sempre você tem que ter uma nota. Então, quanto menos você erra, mais você acerta. Isso é bem lógico, mas quanto maior o número de acerto, mais você vai ser aprovado. Então a gente fica com essa coisa do medo de errar. E isso trava, porque na hora que a gente vai para o profissional, você também vai executar um negócio no conservadorismo, sabe? Tipo, sei lá, você tem que. Hoje eu escutei no esporte, hoje eu estava almoçando, estava escutando o canal de esporte, estava vendo ali sobre futebol. E aí o novo técnico do Santos falou um negócio que é exatamente o que eu quero dizer para vocês. O repórter perguntou para ele: o que você não gosta no futebol? O que você não gosta no time, tá? Aí ele falou assim: eu não gosto quando o atleta ele não arrisca, ele tem medo de errar. Porque o torcedor vai no estádio para ver espetáculo e ver o jogador dar o seu melhor. E eu não gosto, eu fico macho, eu fico putaço. Declaração hoje, tá? Eu vi isso, tá? Ele vê um técnico que vem da base e hoje ele tá começando aí tendo a oportunidade de treinar o time profissional. A gente tem um olhar, nós seres humanos, a gente vai ver um jogador de futebol que se arrisca mais. Então a gente vê aquele jogador que tem. Normalmente é o cara que tem sucesso, né? Então a gente tem o exemplo do Neymar hoje, né? Que tem uma habilidade, ele arrisca mais, uma finta aqui, ó, até às vezes passa do ponto, mas ele é mais habilidoso. Então ele arriscou mais essa questão do drible e tudo mais. O Ronaldo Fenômeno, que eu acompanhei da minha adolescência, infância, pô, ele arriscava mais, ele tentava fazer o gol, Romário, pô, grandes atletas. Tem um depoimento, até comentei num vídeo aqui anterior sobre o Oscar Schmidt, né, o nosso principal cestinha. O Marcon Jordan fala a mesma coisa. Eles acabavam o treino, esses caras iam treinar sexta, bola na sexta, bola na sexta.
E eles, os dois mencionam a frase parecida, né? O jogo é um jogo de quanto menos você errar, você vai errar. Todos eles. E o Jordan até fala quantas cestas ele errou, né? Ele tem lá o. Então, assim, só que ele acertou mais, ele arriscou mais. Eu vi recentemente a série dele que tem na Netflix, que tem um momento que ele faz um breca finta, tá faltando um segundo, ele respira e tal, e ali ele ganha o título. Se ele erra aquela cesta, o Chicago Bulls não teria ganho aquele título. Então, assim, por que eu quero dizer isso? Que quando a gente se arrisca, nós temos chance de tornarmos mais extraordinários, termos mais sucesso. Mas também é importante que você não seja um franco atirador, tá? Só se arriscar, eu vou me jogar pela janela e lá, sabe? É uma ponderação, é arriscar ali um pouco a mais com uma margem de segurança. Se você errar, você está ali no controle. Mas é bom arriscar. Arrisca um dia aqui, o outro você sente, arrisca ali, mas não fica só aqui deixa a vida me levar, vou na Maria vai com as outras aqui, nessa estagnação, tá? É importante. Então, quando você arrisca, quando você ativa a sua curiosidade, você vai ter sucesso, tá? Saber o que não funciona também é importante, tá? Então, saber o que não fazer num serviço, saber o que não falar para um cliente, saber como e quando dizer não, tá? Isso também é essencial no nosso atendimento. Então, quando você vai sentindo o cliente, se de repente se você arrisca ali até não digo uma piadinha, um toque de humor, aí você viu que não pegou bem, aí você para com o humor. E aí nisso você vai entendendo sinais, essa comunicação. Então, você arrisca um pouquinho. Se você arrisca um pouquinho o negócio dá certo, você aumenta a conexão com o cliente. As chances de aumentar a venda, fechar o seu serviço são maiores. Mas isso é prática e precisa arriscar um tiquinho, tá? E se o seu erro te levou a pelo menos saber o que não fazer, vou te falar uma coisa, já serviu para alguma coisa. Só que não repita esse erro, tá? Vai arriscando com coisas diferentes, vai errando coisas diferentes e aprendendo, tá? Mas infelizmente ou felizmente, na maioria das vezes, a gente só descobre o que não fazer quando a gente faz e erra. Isso é natural do ser humano. Então, essa é a beleza. É ruim, é triste. É triste, mas não encara. Encara que vai ser aprendizado, você vai aprender, você vai melhorar, tá? Pior que errar é não tentar, tá? Então, porque se você não tenta, meu irmão, você não aprende, você não evolui, tá? Vamos para o ponto 2, que eu já falei demais aqui. Então, o segundo ponto, segunda atitude ali, ou não atitude, né? É o medo de se expor. Então, o medo de errar é sobre a sua própria expectativa. É a frustração que você tem por não atingir, né, algo que você criou aqui na sua mente, aquela expectativa. Então, o medo de se expor é sobre o que você sente em relação àquilo que as pessoas vão pensar ou dizer a seu respeito. Lembra que eu falei, eu vou levantar a mão aqui para perguntar, puta, será que aquele colega vai achar que eu sou um idiota? Então, são coisas parecidas, andam lado a lado. Um é sobre você, o outro é sobre o outro. Então, não ligue para o que os outros vão pensar, tá? O medo de se expor pode levar você a deixar de fazer as suas coisas que vão te beneficiar, que vão trazer resultados para a sua carreira, pode te travar, tá? Por exemplo, talvez você, eu já vi, tem muitos eletricistas aqui que eu tô de olho, talvez você ainda não criou o seu perfil profissional na rede social, né? E tá ali e não faz, acha que o seu serviço é simples, tá? Cara, cria e tira a foto do simples que você faz. Você vai se surpreender, tá? E aí talvez também você tenha medo de crítica, o que os outros vão achar, tá? Ah, aqui é o clássico. Vão me chamar de blogueirinho. Pô, eu sou eletricista raiz, mano. Vem blogueirinho pra cima de mim. Ou então, meus filhos vão rir de mim, meus sobrinhos, as pessoas vão falar mal do seu trabalho.
isso te impede simplesmente de você fazer. Na verdade, você acha que eles vão achar. A maioria dos casos, eles vão te apoiar, tá? E lembre-se de negócio, é o seu trabalho e você é digno de fazer isso. Não tem que ter vergonha, tem que ter orgulho, bater no peito aqui, ó. Eu sou eletricista foda, entendeu? Essa é a parada. Então, assim, existem muitas formas com os quais você pode lidar com esse medo de se expor. Mas uma delas é pensar assim: o que as pessoas que estão me criticando já construíram? O que eles já fizeram? O que esse cara tá falando mal? O cara não é nada. Aquele cara só reclama. Então, ele só reclama, por isso que ele não sai do lugar, porque ele é o cara que só vai criticar. Então, outra forma de olhar também para o seu processo, superação pessoal e não se auto-sabotar com esse julgamento das outras pessoas, é você entender que ainda que as pessoas te julguem, vão ter pessoas que vão te julgar, tá? Mas, cara, você está fazendo algo, você já está em movimento, você já está na arena, você está no jogo, você está no game, tá? De repente essa outra pessoa que criticou é só um hater, o cara só quer falar mal e não produz nada. Quando você resolve se expor, você experimenta a vitória ou o fracasso. Mas se você fracassar, você tem ali 50% de chance, né? 50 em fracasso, 50 em sucesso. Mas se você fracassar aqui os 50%, pelo menos você teve a certeza que você fez isso ousando, você tentou, você se arriscou. Então, todas as vezes que você parar aqui para pensar e não fazer algo com medo do que os outros vão pensar, tenha em mente que só de tentar você está um passo à frente deles. Fechou? É forte, hein? Terceiro ponto aqui, terceira atitude, arrogância. O outro fator que leva você ou seus colegas profissionais ao fracasso é arrogância. A arrogância te coloca numa posição aqui de que você já sabe o suficiente, já sabe tudo, tá? Então, o próximo passo de todo profissional que se considera ter chego no topo é que não há mais o que aprender. E aí, o que pode acontecer com esse profissional? A queda. Ele não percebe, ele achou, cheguei aqui. Antigamente a gente tinha um pensamento assim: eu fiz o técnico, agora já tenho meu emprego, meu trampo, experiência, estou garantido. Aí depois, agora tem a faculdade, beleza, já estou garantido, tal. Aí isso depende do ramo, é claro, né? Mas o que eu quero dizer é o não parar de estudar. Mas aí você tem lá a graduação, que é a faculdade, aí vai para pós-graduação, não, agora eu estou garantido. Tá garantido merda nenhuma. Aí tem MBA, tem experiência, tem cursos específicos e a coisa não acaba jamais, tá? Eu falo com propriedade, eu tenho a formação em administração de empresas, então eu tenho a faculdade, tenho pós-graduação, eu tenho MBA e tenho formações em empreendedorismo, outras formações ao redor que não é graduações. Então, assim, o estudo não para, eu não paro de estudar, tá? E isso são em todos os ramos, tá? Então, no ramo do eletricista, a gente sempre fala aqui, cara, vai fazer ali o curso técnico, se tiver oportunidade de fazer uma faculdade, faz uma faculdade, se tiver oportunidade, faz certificações, tudo que tem a ver a área, sempre vai ter algo, algum aprendizado, troca de experiência com colegas, cara, isso é fantástico. Aqui no canal, a gente está aqui num trabalho formiguinha, tentando fazer essas conexões, tá? Então vão ter colegas eletricistas aqui do Brasil inteiro que vai trazer a sua visão, a sua vivência, a expertise ali que trouxe essa parada e todos nós evoluímos. Aqui a parada é evoluir o eletricista no Brasil. Essa é o objetivo aqui do canal, fechou? Então, assim, na vida profissional não existe o topo. Topo, você falou em topo, cheguei no topo, você já está estagnado. Porque vai ter um outro desafio para você fazer. Então, o caminho para você continuar crescendo é evoluir sempre. Então, a evolução só acontece por meio do aprendizado e da humildade, tá?
Às vezes, você, eletricista experiente, com mais de 20 anos de carreira, vai ter que se submeter a fazer um curso com um profissional mais jovem que não tem a mesma experiência com você, que você. Olha só. Então, mas esse jovem de 20 e poucos anos, a idade dele é basicamente o tempo que você tem de carreira. Mas ele está capacitado em áreas de tecnologia, áreas que integram com a elétrica, que conhece novas formas de exercer a função. Esse cara é um nativo digital, ele já está acostumado com interatividade, aplicativo, computador. Hoje as crianças com 1, 2 anos aqui já mexem no celular, meu. Veja a minha sobrinha, 1 ano e meio, já vê os vídeos no YouTube tranquilamente, passa foto, sabe tirar foto. Esses novos jovens entrantes no mercado vão trazer um aprendizado para a gente. E a gente, com a nossa experiência, também vai fazer um balanço. Olha, eu tenho essa vivência, isso. E todos, ele aprende com você, você aprende com ele. Talvez você tenha ali uma dificuldade de aprender com o outro e admitir que o outro profissional tenha um método mais eficiente que o seu, uma forma mais rápida ou mais segura de fazer o serviço. E essa dificuldade te leva simplesmente ao quê? Não dar ouvidos para aquilo que o outro pode te ensinar. Então, quando você faz isso, você deixa de evoluir, você deixa de crescer e vai ficar olhando para trás. Só lá, puta, eu estava no topo, eu estava no topo e não está fazendo nada. E aí está vindo pessoas te ultrapassar. Imagina você numa corrida que eu tô no topo, eu corro mais que todo mundo. Aí você não continua fazendo exercício, você não continua treinando, você não continua repetindo. Evoluir, estar no topo é muita repetição, tá? Não tem muito segredo, é repetição. E aí você começa a comer uns hambúrguer, tomar umas brejas, e aí de repente tem uns caras vindo, te passando, e você vai ficando para trás. Caramba, mas eu tava no topo. Aí você tá 3 anos sem fazer nada. E os caras tá te passando. Então imagina uma corrida, né? Uma corridinha aqui, um trotezinho, mas é a sua carreira, tá? É a corrida na sua carreira, atualização, networking, tudo que faz parte relacionado ao seu trabalho, tá? E aí você vai ficando para trás, está sendo ultrapassado por os outros, que de repente eles tenham, com certeza, tá? Tenha mais humildade em aprender do que você. Então, fique ligado. Tô achando que você não está muito humilde, não. Vamos lá, me prove ao contrário. Vamos aqui para o quarta atitude, né? Falta de foco, tá? Então, a falta de foco ela pode te levar ao fracasso, porque tira a sua clareza sobre o momento atual e sobre os seus próximos passos. Você sai fazendo as coisas de forma automática aqui, ó, robô, sem planejar, sem medir os resultados, sem se atentar ao que está sendo bem feito e o que ainda precisa ser melhorado. A falta de foco pode te levar a níveis de desatenção que podem ser prejudiciais ao seu serviço. E aí você começa a cometer pequenos erros, tá? Que podem causar problemas no resultado do seu trabalho, por exemplo. Por falta de uma atenção, você começa a fazer uma manutenção sem desligar a chave geral, né? Sem desligar o disjuntor. Isso pode te resultar um simples choque. Você está ali com ferramenta, pegou um alicate, de repente, pum, metal com metal ali, né? Você tomou e vocês sabem melhor do que eu como que é tomar choque. Já tomei alguns também, tá? E uma das coisas é essa coisa, a desatenção, falta de clareza. Então, assim, você tem que ter procedimento ali. Quando você está com essa questão ali da falta do foco, se você tem uma clareza do que você faz, gestão do tempo, procedimento, eu faço isso, depois disso, quando eu vou mexer aqui, tá, desligo o disjuntor, vou aqui, depois disso eu começo a fazer ali, e você também vai tendo esse foco, essa clareza, você até o seu rendimento no trabalho fica melhor, tá? Então, você precisa ser um eletricista profissional intencional. Isso significa o quê? Estar presente em todas as suas ações. Se você está fazendo uma instalação, esteja com toda a sua atenção voltada ali, ó, na instalação, tá? Se você está fazendo uma vistoria, analisando o local para montar um orçamento, cara, esteja ali, esteja presente no local. Desliga o celular, não fica de conversinha, vai lá e esteja 100% no local.
tá? Tira foto, escreva, rabisca, tira a medida, o que você quiser, né? A falta de foco é um dos problemas dessa geração atual, tá? E um dos motivos para isso é o fato de que as pessoas estão presas em acúmulo de tarefas, e isso vai produzir o fracasso na medida que a gente não percebe que quando a gente tenta fazer tudo aqui, vou fazer um monte de coisa de uma vez, a gente acaba não fazendo nada, ou a gente não faz bem feito, tá? Então, foque uma tarefa por vez. Não adianta eu estar aqui, ó, pegar o celular. Eu estou aqui com o celular, pô, bacana, papapá. Puta, eu tô aqui trabalhando, aí tô aqui no computador, aí eu falo aqui com um cliente, pô, não, então tá beleza, tal. Aí puta, o que que eu tava fazendo? Caramba. Ah, acho que eu vou responder um WhatsApp aqui. Aí você manda um áudio, faz uma mensagem. Putz, caraca, o que que eu tava conversando com o que que eu falei, com o que que eu combinei com o cara ali? Aí depois você volta pro computador, puta, onde que eu tava? Meu, você se perde. Até você voltar, você perde muito tempo, tá? Então, isso é uma junção dessa questão de falta de foco, tá? Um por vez, foco. Uma quinta atitude aqui, comparações excessivas. Esse também é um clássico. Eu já falei aqui em alguns vídeos sobre comparações e hoje eu vou falar sobre o fracasso. É impossível não tocar neste assunto quando a gente fala também de fracasso. Então, talvez você esteja assistindo esse vídeo, de repente você fala, pô, eu tô aqui assistindo esse vídeo e eu sou um fracassado. Cara, você tá me falando os negócios aqui, eu tô me sentindo um fracassado. Aí eu quero te questionar o seguinte: será que você fracassou mesmo ou está comparando com outras pessoas que vivem um momento e realidade diferente que a sua? Então, de repente, você está vendo ali uma galera que tá bem, que está ganhando, ou pelo menos está falando que está bem, né? Às vezes a gente vê na rede social e não sabe a realidade da pessoa. Então, tome cuidado, tenta olhar para você mesmo, né? Eu vou dar um exemplo simples, né? Eu lembro, década de 90 tinha aquela música do Skank, né? Do futebol, eles são cruzeirense, tinha a camisa do Cruzeiro, foram gravar até no Mineirão. Então a música tinha aquele trecho, né? Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? Então, eu digo por mim mesmo, acho que 90% dos homens, principalmente, né, em algum momento ali da infância, da adolescência, sonhou em ser jogador de futebol. Eu mesmo já tive esse sonho, treinei bastante até, principalmente ali dos meus 11 aos 18 anos, cheguei a ser federado em campo, futsal, tentei, fiz peneiras, passei em uma, não, a maioria não passei. Então, assim, e hoje é só um hobbyzinho ali, uma vez por semana eu jogo aí com a galera. E aí a gente pega um exemplo aí da peneira do futebol. A gente pega ali, tem vários meninos ali, vamos pegar dois meninos. Um que passa e o outro que não passou na peneira. Então, o que não passou fica naturalmente chateado. Mas entende que outras oportunidades vão surgir. O que passou está há algum tempo na categoria de base e não teve a oportunidade ali de repente jogar no titular, ou depois, quando passou o tempo, ele não conseguiu jogar a copinha e jogar no profissional. E tá ali, né, na boca do gol, ali com 16, 17 anos, e aí começa a se comparar com o Neymar, por exemplo, que é hoje talvez o brasileiro que mais ganha dinheiro no futebol hoje. Então, assim, a gente sempre vai se comparar. No primeiro momento era uma peneira que um rapaz passou, o outro não. Depois você fica se comparando se é titular ou não. Depois você vai, naquele momento, se você vai conseguir atingir o profissional ou não. Que aí, muito momento nessa hora do profissional, muitos meninos não conseguem continuar no futebol. Ou às vezes conseguem ir para um time de várzea, um time uma divisão inferior, enfim. E aí vai tentando. Então, assim, a gente sempre está comparando com aquele cara que deu mais certo que a gente.
tá? Então, mas se a gente analisar só o exemplo do menino da peneira, só de ele estar na categoria de base, esse menino não devia se sentir um fracassado, porque ele já passou de uma fase que se você já não vivenciaram o que quer fazer uma peneira, cara, é muito moleque, é muito moleque. E aí você tem ali 10 minutos para jogar. Normalmente o cara fica fominha porque quer mostrar que tem habilidade. E aí você não tem tabela, você não consegue fazer um jogo. Não tem entrosamento, imagina. Você fala a sua posição, meia direita, atacante, lateral direito. E normalmente você não consegue ali mostrar para um técnico. O cara tá vendo 1000 moleques por dia ali. Era bizarro assim fazer peneira. Então é muito louco. Então, quando o cara já passou na peneira, ele já tem que sentir. A gente tem que sentir o gostinho do vencer, da conquista, da nossa vitória, comemorar, tá? Porque senão a gente não registra essa comemoração, esse gostinho da vitória, não sente a vitória e a gente fica numa sensação de que a gente não é merecedor daquilo. E aí a gente começa ainda a comparar com o outro ali que está melhor ou que parece estar ou ganhando mais ou mais feliz, sei lá. Então, a gente precisa sentir, captar essa vitória a cada momento. E assim, é graduação. Mesmo quando você pega ali eu dei um exemplo dos profissionais, incluindo aí o Neymar ele chega no nível e ele pode conseguir uma vaga no time X ou não conseguir, tá? Ele também não é nenhum, é um ser humano que ele também tem ele não vai ganhar tudo. Ele é lógico, tem uma puta vivência e talvez seja o principal jogador hoje aí em atividade, mas sempre vai ter alguém melhor. Aí você vai falar, pô, será que o Messi é melhor, o Cristiano Ronaldo é melhor? Vai surgir alguém que vai substituir ali e vai ser melhor do que ele. Então, assim, qual que é a grande sacada, principalmente aí de um Cristiano Ronaldo, por exemplo? Esse cara não para. Ele entendeu isso. Para mim, é o jogador hoje, o atleta do meio aí do futebol que mais demonstra isso. O cara já atingiu o que é chamado topo, tem troféu de melhor do mundo, alguns, né? Alguns títulos, e o cara vai pondo meta, foco. Eu quero levar a seleção de Portugal aonde ela nunca chegou, a um campeonato que ela nunca chegou, eu quero bater recorde, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, assim, sempre vai ter, mas ele olha para ele não fica olhando para o colega. Não, o colega tá ali. Beleza, o cara é bom também, mas eu tô aqui no meu foco. Então, o cara não para. Então, com esses exemplos, o que eu quero dizer para você? De levar você para analisar o seu trabalho, a sua trajetória, e não menosprezar o que você viveu até aqui, o que você chegou até aqui, não desmerecer o seu esforço, os sacrifícios que você já fez, tá? Se comparar com outras pessoas, eu diria que é ser injusto consigo mesmo, tá? Você é o responsável pelos seus atos, que vai trazer um resultado na sua caminhada, tá? E o resultado vem, aí bora persistir lá, tá? Sexto ponto, falta de disciplina. Então, não ter disciplina é o mesmo que não se comprometer com o seu próprio futuro. Então, nem sempre você está motivado. E é nesses momentos que você precisa ser disciplinado, tá? Então, disciplina nos estudos, disciplina com seus atendimentos, cumprir prazos, cumprir horários, cronograma que você combina com o seu cliente, disciplina com tudo que você se propôs a fazer, disciplina para fazer o que a maioria não está disposta a fazer, para que, por consequência, você colha resultados que a maioria não vai colher. Um outro ponto que leva as pessoas ao fracasso é a falta de disciplina financeira. Então, seja você um profissional CLT, seja você um profissional autônomo, grave essa parada. O dinheiro não aceita desaforo. Se organize financeiramente, pense, planeje, não gaste além do que o necessário. Então, basicamente, é uma regrinha simples. A gente sabe, mas não custa repetir, falar o básico aqui. É gastar menos do que ganha. Mas nem sempre a gente faz essa conta, nem sempre a gente se liga nessa parada, tá? Gaste menos do que você ganha. O sétimo ponto, eu vou falar agora, o mais importante, o mais
que vai fazer você virar a chave aí. É a falta de planejamento. Então, eu deixei por último aqui, de forma proposital, o erro onde mora a maioria dos fracassos. A falta de planejamento ou o não cumprimento do que foi planejado. Então, eu vou trazer para vocês aqui um dado do Infomoney. Deixa eu até ver se eu consigo espelhar aqui a tela. Apenas 10% das médias empresas têm planejamento a longo. Ó, falando aqui, meu, de média empresa, revela a pesquisa. Ó. A ausência do modelo de gestão eficiente dificulta ali o desenvolvimento dos negócios, tal. Ó, a pesquisa revelou a fragilidade da gestão das empresas. 100 empresas entrevistadas, apenas 10% declaram ter uma estratégia definida. Muitas não possuem ações a médio prazo e longo prazo definida. Então, assim, tem analisar o momento, queda de receita, faturamento. Então, a gente pode falar isso da queda de serviços aí para vocês. Isso é uma situação que acontece, não é só com você, é comigo, é com o nosso colega. Mas o que eu quero trazer aqui é ter esse entendimento que só de você estar escutando esse vídeo e você saber dessa situação, quando você você vai montar um planejamento, vai entender todos os outros 6 pontos. Um deles é você manter o foco, o outro é você ter a clareza, o outro é você ter atitude, não ter medo de errar. Você vai juntando tudo isso, cara, você vai ser um profissional diferenciado e vai ter resultado. Tenho essa convicção, tá? Então, quando a matéria aqui da Infomoney trouxe, né? Então, de modo resumido, a gente viu que apenas 10% das empresas de médio porte têm planejamento a longo prazo. Tá? Isso já tem o dado, tem a pesquisa e foi passado para a gente. Então, a gente vai pegar micro e pequena empresa, que é o que mais tem no Brasil. Se 10% das empresas de médio porte, eles têm 50 funcionários para cima, um faturamento não sei quantos milhões por ano. Então, assim, se você pega essa galera que 10% só tem um planejamento a médio e longo prazo, podemos dizer que dificilmente micro, pequena empresa e autônomo vai ter esse planejamento. Se a gente falar 5%, talvez seja muito. Então, assim, o que eu estou trazendo aqui é filé mignon, meu amigo. Então, você pode ser um desses 5%. Estou aqui chutando, tá? Estou fazendo um comparativo indo por uma questão de proporção mesmo. Se 10% é na média empresa, imagine o micro, pequeno e os autônomos. Que tá vocês aí, microempreendedor, autônomo, tá? Pequena empresa. Você vai ser ali um desses 5 maioral. Esses 5 caras que vão se destacar, que tá entendendo como é que funciona a parada, por que aquela empresa chegou ali no nível, eu não vou falar topo aqui, porque a gente sabe que o topo é um momentâneo ali, porque você tem que estar sempre evoluindo, mas eles chegaram ali nesse topo e continuam, porque tem um planejamento a médio e longo prazo, tá? Então, assim, se a gente pensar ali nessa questão, que tem um futuro incerto, mesmo para essa galera maior, né? Se algo numa empresa média e grande sai do eixo, pode ser catastrófico, né? Então, quando a gente traz esse conceito para você, pessoa física ou microempreendedor, quantas pessoas você conhece que tem um planejamento aí a longo prazo? Quantas pessoas você conhece que financiaram a casa, financiaram o carro e não conseguiram quitar porque não contaram com possíveis imprevistos? Infelizmente, isso é comum. Planejar é o primeiro passo para diminuir as chances do seu fracasso. Porque no planejamento você avalia diversas possibilidades, diversos riscos, ameaças que podem acontecer. Quando você planeja, há o espaço, existe ali o espaço para que você se adapte, caso algumas situações não saia conforme o previsto. Um exemplo disso a gente passou recentemente, pandemia, tá? Inclusive ainda tem um tiquinho de pandemia aí no ar, mas o ápice ali 2020, 21, né, até o 22 agora, a gente percebeu que quem não se adaptou rapidamente
foi engolido pelo mercado. Uma outra questão também dessa coisa de adaptação que a pandemia trouxe foi de empresas que não tinham planejamento financeiro. Então, assim, os 7 itens que eu estou trazendo aqui, eles vão se interligando. E muitos quebraram no primeiro ou no segundo mês de pandemia. Então, quando a gente vai falar sobre essa questão, tem um item em finanças, em planejamento, que é chamado de reserva de emergência. Talvez você já tenha ouvido falar, talvez não tenha ouvido, mas basicamente é você ter um. Se tudo der errado, se você não vender para nenhum cliente, quanto você tem de custo por mês? Vamos dizer que você tem um aluguel, uma prestação de alguma coisa, a sua renda que traz ali para a família. Então, de repente, vamos imaginar que você tenha que ter ali R$ 2.000 por mês. Vamos pegar R$ 1.000 por mês. É a conta básica. Aquilo você tem que ter no seu bolso para pagar suas contas, ter uma comida, o básico possível. 1.000. O que é a reserva de emergência? Se tem uma pandemia, você não consegue trabalhar durante um ano, são 12 meses. Você pega o básico que é esses R$ 1.000, faz vezes 12, são R$ 12.000. Então, você precisa ter R$ 12.000 numa conta sua, uma aplicação, né, um CDB, uma conta que você tem ali uma renda fixa, e isso é para sua reserva de emergência, que aí você vai tirar dessa sua reserva, né? Você tira ali da sua reserva e aí você vai usando. Então, no exemplo da pandemia, você vai lá, tirou 1.000 no primeiro mês, beleza, se manteve, tirou mais 1.000 no segundo mês, se manteve. Então, a maioria das pessoas não tem esse planejamento. Tudo isso é importante, isso são coisas no planejamento para ter o básico possível, né? E aí tem a questão do plano de negócios, o planejamento que é feito em todas as empresas quando você vai montar, que a gente falou aqui, tá? Tudo isso ligado ao planejamento. E aí agora eu trago uma pergunta aí para vocês, né? Você vai falar, pô, e se... Não, tá, eu entendi o que você falou, até concordo com o que você falou, mas, cara, eu acho que eu fracassei mesmo. Se eu tiver fracassado, o que eu posso dizer para ti é que é honesto você admitir a possibilidade de que sim, você pode ter fracassado, mas o que eu quero dizer assim, você sempre tem um próximo passo que vai depender da sua atitude, positiva ou não, em como lidar com isso, tá? Então, vou dar um exemplo aqui para melhor entendimento. Então, por exemplo, você trabalhava CLT, carteira registrada, aí você tava de saco cheio ali de ser empregado, tal, e aí você tinha um sonho ali também de empreender. Fala, pô, eu quero ser autônomo ali, fazer o mesmo serviço do jeito que eu faço. Eu não gosto desses procedimentos aqui na empresa, eu acho que do meu jeito vai ser legal. Beleza. Aí você vai e abre a empresa, aí você vai assim, sem planejar. Saio, peço a demissão, semana que vem já estou na rua, vou pegar serviço e vai ser fácil, vai ser moleza. Só que aí, meu, como você não planejou, o que acontece? Como que você vai conseguir um cliente? Como que as pessoas sabem da sua existência? Como que elas sabem o que você faz? Como você vai provar que você entrega se ninguém nunca viu você trabalhando? Você não tem rede social para mostrar suas fotos, mostrar os vídeos de você trabalhando. Como que é isso? Né? Então, vou dar um exemplo aqui real, não vou falar o nome aqui, mas é um aluno nosso, é um aluno meu aqui do nosso. A gente tem um curso, para quem não conhece, nós temos um curso, método EF2X, aí é o curso mesmo completão. Dá uma olhada no link aqui embaixo, aqui nas descrições, acompanha o meu Instagram, bruno.mantovani, _, lá também trago ali muita coisa sobre o que eu trago aqui no YouTube, de modo mais resumido. Então, vai ter novidades aí quando tiver uma próxima turma, fiquem ligados, tá? Por enquanto está fechado, mas eu tenho ali uma consultoria que eu faço 1 a 1 com o aluno, a gente trocou uma ideia, e ele falou de uma situação difícil que ele passou. É um fato verídico. Semana passada, aí, ó, agora estamos em comecinho de outubro, falei agora final de setembro com ele. Então, ele não fez a reserva de emergência.
E lá no curso eu ensino, eu falo como que faz e tal. E ele fala, cara, você deu a aula lá, eu vi a aula, agora eu entendo o que eu errei. Tá? Então, às vezes, com o erro do outro, a gente pode aprender bastante coisa, tá? Ele teve coragem para começar a carreira como autônomo, né? Ele até, a situação dele, ele queria fazer já o serviço de elétrica, mas com a pandemia ali em 2020 ele acabou perdendo emprego, né? Então ele fez a correria, mas ele também não foi procurar emprego, ele já foi, tomou a decisão, pulei o outro lado do muro, né? Já fui para empreender e ser autônomo. Mas aí, meu, tem um negócio que vem que é embaçado. As contas chegam, né? O mês passa assim, ó, rapidão. Então, ele tem esposa, tem um filho pequeno de 10 anos, a verba acabou, ó, evaporou, rapidão assim, ó. Não estava entrando serviço suficiente, e aí o que ele fez? Voltou a procurar emprego. Está trabalhando na área como eletricista, tá? E tá tudo certo. O que eu quero dizer com isso? Não quer dizer que ele errou em empreender, em tentar ser autônomo e errou agora em procurar emprego, ele devia continuar persistindo. Não, cara. Ele não desistiu do sonho dele de empreender. Ele quer trabalhar como autônomo, mas agora ele está fazendo o quê? Ele está recomeçando, está pondo as contas em dia. Ele entendeu que ele tem que fazer a reserva, então primeiro ele está pagando as contas, está pondo em ordem a casa, tá? Ele trabalha cedo e chega às 16 horas, ele já está disponível, então ele vai pegar ali tá disponível para pegar um serviço esse horário ali entre 16, 17 até umas 20 horas. Final de semana também ele tá na pegada. Então ele tá garantindo o dele na CLT e tá fazendo um a mais como autônomo. Esse a mais, ele vai pegar vivência, vai pegar rodagem, vai pegar indicação, vai trabalhar a rede social dele, vai trabalhar o Google Meu Negócio, e aí depois ele vai fazer o quê? Uma transição com mais tranquilidade, tá? Isso se chama, fale aí que eu quero ouvir, planejamento, tá? Então ele vai começar a ter a vivência, vai pegar quanto ele tá cobrando dos clientes. Para instalar um chuveiro, para fazer uma tomada, para fazer a casa inteira, ele vai ter noção de valores, vai pegando vivência de atendimento. Tudo isso enriquece. E como ele, de certa maneira, fracassou, ele entendeu que, no mínimo, ele teve um puta aprendizado de como não fazer. E agora ele vai fazer de uma outra maneira, tá? Então ele aprendeu com o erro dele, só não vai repetir. Então, o que eu quero dizer, se o fracasso bateu aí na sua porta, ó, toque, toque, fracasso chegou, a primeira coisa que você precisa pensar de forma intencional é que, apesar do fracasso, você ainda está aqui, você está vivo, você está com saúde, e você tem duas opções. A primeira opção é sentar e assistir o resultado do fracasso. De boa, fracassei. Puta, eu sou um merda, vou fazer porra nenhuma. É uma opção sua. E é aqui que a maioria das pessoas se perdem, se afundam, afundam em crise, tem depressão, começa a viver em função do resultado do fracasso. E essa atitude te paralisa, que se fica só repetindo o fracasso, você não sai dali. Então, todo fracasso tem consequências. Se você faliu, provavelmente você vai ter dívidas. Se tentou empreender e fracassou, provavelmente você vai ficar um tempo desempregado até arrumar outro emprego. São consequências do fracasso. Ele interfere diretamente na sua vida, interfere na vida da sua família. Quanto mais tempo você ficar contemplando essas consequências no meio do fracasso, sem ter uma ação positiva de ir para cima, mais tempo demora para você se reerguer, tá? E a segunda opção é sentar e assistir os resultados do fracasso, ter uma postura analítica, observa onde errou, putz, eu errei ali, ó. O exemplo que eu dei, não fiz reserva de emergência, eu não tinha base de clientes ainda, não podia ter deixado outro emprego. No caso ele perdeu, mas muita gente vai lá, pede demissão, no outro dia já está querendo ali empreender e tem uma trajetória, tem um tempo, tá? Não tem fórmula mágica. Então, quando você olha para o seu fracasso, começa a entender os porquês, você assimila alguns pontos, começa a trabalhar neles para você se reerguer, só que dessa vez com planejamento,
Voltando ao primeiro tópico, já consciente do que não deve ser feito. Aí você vai voltar aos outros 6 tópicos aqui que eu falei, mais esse 7 que é o do planejamento, e você vai juntar tudo e você vai ter o entendimento, você vai estar mais maduro. Preste atenção, ó. Tentar corrigir um fracasso e você se reerguer sem planejamento é a mesma coisa que planejar um novo fracasso, tá? Então, você já errou uma vez, já não planejou, meu amigo, minha amiga, vai lá e rabisca, perca o tempo rabiscando, se planejando, tá? Eu vou fechar aqui fazendo uma conclusão de 6 pontos sobre o fracasso, né? Então, o primeiro ponto nasce na falta de planejamento ou quando não cumprimos o que foi planejado. Segundo ponto, todos nós estamos sujeitos em algum momento da vida que vai acontecer. Em algum momento a gente vai fracassar, tá? Terceiro ponto, não tentar já é um fracasso. Vá para a arena da sua vida. Quarto ponto, a comparação potencializa o sentimento do fracasso. Tá? A gente vê ali todo mundo feliz na rede social. Puta, os caras estão felizes, eu tô um merda. Puta, eu não tô feliz. Aí você fica se comparando. Cara, olha o seu, tá? Se for o caso, nem olha a rede social. Faz uma dieta aí de rede social. Quinto ponto. Se você fracassou, lembre-se de que você ainda está vivo. Fechou? E o sexto ponto, o que você faz com o resultado do seu fracasso é o que conta. E aí? Bora tomar uma atitude e virar esse jogo aí? Ser um vitorioso. Esse vídeo é sobre vitorioso. Então, por hoje é só. Deixo aqui o convite para se inscrever no canal, ative o sininho e até o próximo vídeo. Aqui é Método EF2X. Valeu!